Olá, tudo bem? Paz. Tem uma palavra de Deus muito importante para compartilhar com você. Uma reflexão de 25 de junho, cuja leitura do dia em Apocalipse 13, 14, e também 1 Reis 20 e 21. Nós vamos meditar sobre Apocalipse 13, versos 1 e 2, sobre o anticristo e o império do dragão. Nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Que grande poderio. Estou regravando esse vídeo, eu havia gravado na noite anterior, mas nós estávamos com um barulho aqui muito grande na vizinhança, por conta de festa junina, misturado com festa de aniversário. Então tinha música de fundo e talvez isso possa atrapalhar alguém. Então eu estou aproveitando aqui o início da manhã seguinte, estou vendo só os passarinhos para poder regravar, tá? E lembrando que eu havia falado, de que eu tentei não seguir por esse caminho aqui de Apocalipse 13 até os últimos instantes, mas o Senhor não me permitiu, sabe? Eu não queria, mas eu não me mando, e é por isso que eu estou compartilhando. E o foco nós vamos falar um pouco sobre o anticristo, a figura dele, mas não é esse o foco. Você vai entender onde nós vamos chegar, se o Senhor nos permitir. Em 2021, foi instalada na Praça das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos da América, uma estátua de madeira feita por artesãos mexicanos. Você deve se recordar disso, tá? Notícia do ano passado. Um grande debate começou a acontecer nas redes sociais naquela semana após esse monumento ser instalado. É algo que despertou a curiosidade e preocupação das pessoas, especialmente dos cristãos. Esse monumento que deixou os cristãos inquietos por apresentar semelhança com esse verso aqui de Apocalipse que nós acabamos de ler. E não apenas por isso, mas porque foi chamado guardião da paz e segurança internacional. Interessante isso, né? E que nos lembra de algo que Paulo escreveu aos irmãos tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 1 a 3. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. E aí, o que acontece? O contexto, claramente, ainda não era do anticristo. E é lógico que com isso eu não digo que a ONU não terá nada a ver com o governo do anticristo. Vejo pessoalmente pelo contrário, tá? Ela integrará ali o mecanismo do governo mundial. E o governo mundial e anticristo. O anticristo, vamos ver aqui o contexto, verso 3. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Uma das cabeças, porque não uma das suas esferas de atuação. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta. Ou seja, uma adoração a Satanás e ao anticristo. Dizendo,
Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Um grande poder de comunicação para blasfemar. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Interessante esse período. 42 meses, se repete na Bíblia, em outros momentos, como tempo, 2 tempos e metade de um tempo, como 1260 dias. Ok? Nós vemos alguns textos falando sobre esse período de tempo. Que é um período de tempo simbólico? Pode ser. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então, vai blasfemar de Deus, vai blasfemar dos anjos, ok? Do exército celestial. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Ou seja, ele vai liderar um governo mundial, vai liderar um governo mundial, e deram a ele, porque deram a ele essa autoridade sobre as nações. Vão entregar a ele, tá? Ele blasfemará contra os céus, perseguirá a igreja naquilo que é chamado de a grande tribulação. Lembra que nós vimos recentemente sobre a grande tribulação, mas não com o foco na grande tribulação, mas nós vimos o foco de que devemos passar aqui as nossas tribulações da fé como discípulos de Cristo, para que caso estejamos na grande tribulação, se ela acontecer, eu estou falando assim porque eu não sou o dono da verdade, tá? Nós estamos em Cristo, ok? Mas precisamos ver Daniel. E é algo que me deixa muito empolgado. Daniel 2, 28 diz assim: Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Versículo 32 a 35 agora. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como pragana das ilhas do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Versículo 41 a 45. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele ainda coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo, e com os dedos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro. Assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. E por que esse texto me empolga? Porque nós vemos os reinos, os reinados aqui, o reinado do anticristo,
Mas nós vemos a pedra cortada não com mão humana, vindo dos céus e desfazendo esses reinos. O Senhor Jesus, o contexto da grande estátua sonhada por Nabucodonosor, em que a pedra cortada sem auxílio de mãos destruirá a estátua, tem um paralelo com a visão dos 4 animais que Daniel teve, conforme o relato no capítulo 7, nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, eles perderam o domínio, o reinado, um após o outro. Cabeça de ouro, apontando para a Babilônia. O peito e braços de prata, apontando para o Império Medo-Persa. As coxas de cobre, para a Grécia. As pernas de ferro, para Roma. O império que dividiu-se em ocidental e oriental. E os pés de ferro e barro, em que os pés a 10 dedos, que poderiam ser 10 países oriundos do Império Romano, ou de influência do Império Romano. E um detalhe importante aqui é de que, se eu não me engano, até poucos anos, até 3 anos atrás, 8 nações ou oriundas ou que tiveram grande influência no Império Romano, elas detêm armamento nuclear. Ok? Então, poderiam ser 10 países oriundos do Império Romano ou da sua influência, ou até 10 blocos econômicos também. Tá? Como recentemente o bloco econômico dos BRICS está querendo ganhar um volume cada vez maior, convidando outros países a fazerem parte, querendo se estruturar além das atividades que o BRICS já tem. Por exemplo, claro, a China querendo encabeçar. Um exemplo disso, tá? E eu entendo de forma... por que da minha alegria, da minha empolgação? Eu entendo de forma bem convicta que esse último império, antes do retorno do Senhor, é um governo que controlará a sociedade por meio de uma permanente interação homem-máquina, o chamado transhumanismo, com um sistema mundial que misturará ferro, tecnologia, robótica, nanorobótica e etc., as tecnologias, e barro, Adão, o ser humano, a semente humana, que já está surgindo, será breve e logo terá fim, destruído com descida da rocha, não cortada por mãos humanas, quando o Senhor Jesus vier desbaratá-lo. E vamos ver alguns textos aqui, além desse de Daniel, sobre o que Jesus fará. Então, a minha alegria, a minha empolgação, eu creio que esse governo está surgindo. Sim, você vê com a pandemia a aclamação por um líder mundial. Sim. Eu vejo que, eu creio que o anticristo se manifestará, personificará uma pessoa ali. Creio sim. Vamos ver alguns textos aqui na palavra. Mas eu creio também que logo depois desse breve reinado do anticristo, Jesus virá, servo de Deus. Jesus virá. E se Jesus vem para destronar esse reinado, qual é o nosso temor? Qual é o nosso medo? Esse último império, eu enxergo claramente que é a besta, profetizada aqui em Apocalipse, ok? Onde os 10 reis entregarão sua autoridade ao anticristo e ele próprio, eles juntos, combaterão contra o Senhor e serão derrotados. Está na Bíblia, servo de Deus. E por isso fique em paz, pois a nossa vitória é certa em Cristo Jesus. Lembra,
A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E literalmente, Apocalipse 12, 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, nós podemos descansar que em Jesus, a pedra cortada, sem auxílio de mão, breve virá, esmiuçará e consumirá esses reinos. E falar da pedra é muito significativo, porque Jesus disse, quem dizes que sou? O que dizem que sou? Ora, dizem que sou profeta, dizem que o Senhor é isso, é aquilo. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro disse, bem revelaste o Pai que está nos céus, não veio de ti, Simão Barjonas, mas essa revelação veio do meu Pai que está nos céus. E digo mais, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não foi à toa Jesus dizer que a igreja seria edificada sobre Cristo, a pedra. Ok? Não é à toa que Jesus é a rocha lá do deserto. 1 Coríntios, capítulo 10, diz isso. Aquela pedra era Cristo, da qual jorrou água. Que na primeira oportunidade Moisés feriu a rocha, simbolizando Cristo ferido na cruz, crucificado, seu sacrifício substitutivo no nosso lugar. Quando ele, na segunda oportunidade, quando ele fere a rocha, não era mais para ferir a rocha, porque Jesus já tinha sido sacrificado. O sacrifício seria único. Então, não é à toa. Não é à toa Jesus dizer que quem segue os seus ensinos em Mateus, ele assemelharia àquele que cava fundo e edifica a sua casa sobre a rocha. Não é à toa Jesus ser a pedra angular sobre a qual, o fundamento sobre o qual a igreja está sendo edificada. Essa é a rocha, cortada não com mãos humanas, que virá destruir o último império. Por isso nós podemos descansar. Por isso não é necessário. O anticristo está vindo do governo mundial. Ok, vai ser terrível? Vai, vamos ver aqui algumas características. No texto, né? Vamos ver aqui no texto de Daniel. Vai, feroz. Mas, em seguida, Jesus vem. O Filho do Homem vem com todo o poder. Daniel 7, 13, 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, é o seu reino tal, que não será destruído. Jesus breve vem, com todo o poder. Com todo o poder. Esses versos são muito importantes. Por quê? Porque eles nos relacionam a algo que está diretamente ligado à missão da igreja que o Senhor nos delegou, nos confiou de fazermos discípulos. Mateus 28, 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Nós vemos aqui que foi dado poder sobre toda tribo, língua e nação, a besta. Mas Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra. E ele vem. E por isso você e eu podemos descansar. O ID, a missão da igreja, é conectada a essa autoridade dos céus e na terra entregue ao Senhor Jesus, o servo humilhado, que agora é exaltado, pois recebeu toda a autoridade profetizada em Daniel. Para que temer?
se Cristo está contigo. Ele vem. Ele breve vem. Mateus 24, 29 a 31. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Ele vem sobre as nuvens com grande poder e grande glória. O céu vai rasgar e Jesus virá na sua refulgente glória para desbaratar esse último império, para desfazer o império, o governo do anticristo, esse governo mundial, e para buscar a mim, a você, a sua igreja. Se aqui estivermos ainda vivos. Se não, se já tivermos dormido nele, voltaremos, ressuscitaremos em corpos incorruptíveis, encontraremos junto com os irmãos que estiverem vivos, com o Senhor nos ares, para sempre nós estarmos com ele. Podemos descansar. Mas, sim, vai ser um período de grande oposição, sim, ok? Período de grande oposição à igreja, mas que reinará em Cristo. Daniel 7, 18 diz assim: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Você lembra? Os herdeiros do reino eterno de Deus. Ok? Quem? Aqueles das 24 evidências. Tá lembrado? 21 a 27 de Daniel 7. Eu olhava, e este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Ok? Apocalipse 13, 7a. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Ok? É o mesmo. Continuando, capítulo 7, 21, versículo 21 de Daniel 7. Até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. E devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Vai ser terrível, ok? E contra os 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim, e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Podemos descansar, crente. Os 4 animais da visão de Daniel, nesse paralelo com a grande estátua sonhada por Nabucodonosor, Daniel 2, em que a pedra cortada sem auxílio de mãos destruirá a estátua. E a mesma sequência, perdendo o domínio, o reinado, o leão apontando para a Babilônia, o urso para o Império Medo-Persa, o leopardo para a Grécia, e o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, apontando para Roma. Mas tem uma parada aqui, algo maravilhoso na palavra de Deus. É que nos versos 7 a 12, versos anteriores do capítulo 7 de Daniel, nós vemos que esse animal, sobremodo forte, espantoso, terrível, ele será morto e entregue para ser queimado. Guarda isso, entregue para ser queimado. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte,
o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E disse, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando, até que foram postos um trono, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Lembra da visão do sublime trono de Deus? Meu Deus! Aleluia! Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões, o exército do Senhor. Por isso ele é o Senhor dos exércitos, da milícia celestial. E milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz, das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado domínio. Todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eles viveram, existiram por um tempo, sendo substituídos um pelo outro. E algo interessante é que todos eles destruídos até o último animal, entregue para ser queimado pelo fogo. E isso nos aponta para Apocalipse capítulo 19. Eu preciso ler com você a partir do verso 11. Apocalipse 19 nos diz assim: a santa, poderosa, majestosa palavra de Deus. Aleluia! E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Por que diadema simboliza poder? Por que muitos? Porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Ele estava vestido de uma veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, o Verbo que encarnou. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Jesus nos amou até o fim, demonstrou amor para salvar aquele que nele depositar a fé, sim, mas é o mesmo que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Não se engane, não se engane. E no manto na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vou dar uma pausa aqui, porque esse texto, esse versículos 17 e 18, eles nos apontam para algo que Jesus menciona, e também é mencionado, é profetizado no Antigo Testamento. Vamos ler aqui o que Jesus disse em Mateus 24 a respeito disso. Versículos 27 e 28. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente
e se mostra até o ocidente. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Essa mesma referência da quantidade de mortos dos inimigos que eles se levantarem contra o Senhor. E as aves do céu vão participar do grande banquete de Deus, comendo da carne dessa mortandade que acontecerá. Okay? Aí continua aqui, versículo 19, Apocalipse 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos, onde? No lago de fogo. Lembra? Daniel entregue para ser queimado pelo fogo. Foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Versículo 10 do capítulo 20. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ele será destruído. Esse império, esse governo mundial, não o império, esse governo mundial, e a besta destronada e lançada no lago de fogo e enxofre. Nós podemos descansar. E aí, seguindo aqui, o chifre pequeno, tá? Esses 10 chifres do animal, o mesmo simbolismo ali que eu comentei dos 10 dedos, ok? De 10 blocos econômicos, ou 10 países oriundos do Império Romano, ou sob influência do Império Romano. E o chifre pequeno surgindo é exatamente esse que busca enganar, levando à cegueira da indiferença e do amor ao pecado. Esse que é interpretado como a figura do anticristo. E nós vemos em Daniel 8 uma sequência dos reinados com seus impérios, depois com o anticristo e o reinado de Cristo Jesus. Daniel 8, 20 a 25. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O terceiro quebrado, levantando-se 4 no lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele, mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores. Se levantará um rei feroz de semblante, será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar um engano na sua mão. É importante se guardar isso do engano, tá? Vamos falar já já. E no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, o rei dos reis, mas sem mão será quebrado, com a sopro da boca do Senhor. Então essa sequência desses reinados entre impérios, ela é retratada muito claro nesse capítulo 8, culminando no governo do anticristo, fortalecido não por seu próprio poder, mas que agirá com engano, ferocidade, perseguindo o povo de Deus, mas será aniquilado pelo próprio Senhor Jesus. E aí,
é importante nós vermos que já existe uma atuação. Há uma presente atuação, não apenas uma futura personificação do anticristo, mas ele já com uma presente atuação. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Versos 7 a 10. Porque já o mistério da injustiça já opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Eu não concordo precisamente com essa tradução aqui, porque ela pode gerar alguns entendimentos que para mim são equivocados no meu entender, ok? Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Na verdade, até que do meio seja revelado. É mais nesse sentido. De que agora tem alguém o retendo. Entendo, lendo no grego, dá a entender nossa interpretação comum de muitos, que a igreja o retém, o detém, quando a igreja for tirada da terra, então ele vai se manifestar. Não entendo assim, tá? Mas respeito quem entende dessa forma e está tudo bem. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Assopro da sua boca pela espada aguda, saindo da sua boca. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A vinda gloriosa, refulgente e glória, com grande poder e glória. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, ok? A eficácia de Satanás. Lembra aqui, versículo 2. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Apocalipse 13, 2, parte B. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Quem vai ser enganado? Aqueles que rejeitam a Cristo. É simples assim. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. Para que as pessoas tenham vida eterna em Cristo, independente de estarem vivas ou não nessa época. Tá? Mas é por isso que ainda nesses últimos dias precisamos continuar pregando o Evangelho, para que mais pessoas sejam salvas. Mais pessoas recebam o amor da verdade. Pregar o Evangelho, orar pelas conversões, ok? E darmos bom testemunho de discípulos de Cristo. Essas três atitudes. E esse Espírito já está no mundo. 1 João 4, 1 a 3. Amados, não creais a todo Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus, e todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora já está no mundo. Essa atuação já está no mundo. Já está. E o anticristo também teve muitos precursores. 1 João 2,18. Filhinhos,
é já a última hora, e como vistes que vem o anticristo personificado, também agora muitos se têm feito anticristos, precursores, por onde conhecemos que é já a última hora. E sobre esses precursores, há muitos que são hoje apontados como candidatos a ser o anticristo, mas nós vemos que ao longo da história da igreja, muitos foram seus anticristos da época. Por exemplo, ainda sob vigência da antiga aliança, Antíoco Epifânio, por volta de 170 a.C., ele profanou o templo, levantando uma estátua a Zeus e também sacrificando porcos, tá? Tem essa referência na história. E isso aí em referência ao que diz Daniel 11, versos 29 e 30, se eu não estiver enganado. Mas também um outro anticristo do Império Romano, por exemplo, Tito Vespasiano, que por volta do ano 70 cercou Jerusalém, profanou o templo e destruiu o templo. Dizem, tá, na história, que ele entrou no templo, foi até o Santo dos Santos com uma prostituta e cometeu lá alguns atos. No Santo dos Santos, que abriu da Arca da Aliança, pegou lá o escrito que estava lá dentro e profanou. E profanou o Santo dos Santos. Conta-se também que ele rasgou o véu, sabe? E que separava o santo lugar do Santo dos Santos. E barbarizou, tá? Conta-se isso na história também. Então, um tipo também de anticristo. Jesus faz uma referência interessante, Mateus 24, que é uma referência escatológica, quando ele diz assim, versículo 15: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Por quê? Quem lê, entenda, e não quem tem ouvidos, ouça. Porque se Jesus estava falando, então ele estava dizendo aos ouvintes. E várias vezes ele fala do ouvir. Mas quando está registrado aqui quem lê, entenda, é que o Espírito Santo direcionou Mateus a registrar algo que o Senhor revelou, ou o Espírito Santo direcionou naquele momento para ele registrar isso. De quem lê, entenda, é de que a abominação referida lá por Daniel, tá? E que era conhecimento dos judeus, já de alguns séculos, é que na verdade aquilo ali, além de ser algo cumprido ao longo da história, num precursor do anticristo, apontava escatologicamente para o anticristo. E é diferente do que diz lá em Lucas 21. Lucas 21, verso 20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação, por Tito Vespasiano, ali por volta do ano 70. Então, aqui em Mateus está apontado que essa desolação, a abominação da desolação, aponta para essa figura do anticristo, tá? Apesar dele já ter tido muitos precursores. E aí hoje, quem é o anticristo? Emmanuel Macron da França, Xi Jinping na China, um candidato forte, aliás, Erdogan da Turquia. Quem seria? Sabe?
Tanto faz, querido. Tanto faz. Na hora, se nós estivermos aqui ainda vivos, nós vamos saber. E em seguida, por mais que seja um governo difícil e uma grande tribulação para a verdadeira igreja, não para a igreja que se alia com o mundo, ok? E nós vamos chegar lá. Não a igreja que se alia ao império do dragão, nós vamos falar. Jesus vai vencê-lo em seguida. Então, tanto faz. Para que temer? Sabe? E é nisso que eu quero chamar a atenção. De quem vai temer o governo do anticristo, nesse governo mundial, é quem não se preocupa, não se atenta com o que está revelado aqui no verso 2 de Apocalipse 13. E a besta que vinha era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E tudo isso que eu falei é para te chamar a atenção. Talvez você tenha sido atraído pelo título do vídeo, o Anticristo, e você gosta desses assuntos, sabe? Do governo mundial. Mas eu vou falar um negócio, eu fiz uma pegadinha com você. Se você está assistindo até esse momento. Por quê? Falei dele, mas só para prender a sua atenção, para que eu pudesse falar sobre o perigo que nós corremos no Império do Dragão. Porque aqui, como está revelado, a autoridade, o poder, o trono, o governo, o diabo, o dragão, vai entregar ao anticristo. Como é que nós sabemos que o dragão é o diabo? Versículo 9 do capítulo anterior, capítulo 12. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, é ele. Então, ele vai entregar essa autoridade, esse governo, esse poder ao anticristo. Como é que ele vai entregar isso? Esse é o império do dragão, a que nós devemos nos atentar. O império do dragão é o sistema do mundo. De que adianta ficar com medinho do anticristo e do governo mundial, ficar bitolado atrás de vídeos e conteúdo sobre o governo mundial? Você fica, sabe? Você lê menos sobre textos que vão confrontar o seu pecado, que vão te tornar um discípulo de Cristo, na verdade, pela sua prática, observância do ensino da palavra. A menos você crescer na graça e no conhecimento. A graça é muito além do favor imerecido, muito além da salvação, como já falei aqui em algumas reflexões. A graça é um presente de Deus que nos ajuda em vários aspectos na vida. Já falei sobre isso. E nós precisamos crescer nela, tá? Crescer na graça e no conhecimento. E é interessante, aliás, é nesse texto mesmo aqui que eu quero ler o primeiro, é de que esse sistema do mundo, ele é mantido sob o governo diabólico. Se eu não me engano, é o versículo seguinte a ele. Sob o governo diabólico, 1 João, capítulo 5, versos 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado o conserva-se a si mesmo. Eu discordo um pouco dessa versão, dessa tradução, mas eu sou favorável à tradução que diz que aquele que é gerado de Deus o conserva, entendendo que o Senhor em nós nos conservando, tá? E o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está ou jaz no maligno. Mas
Não é aqui que fala que eu queria falar. É o versículo seguinte. Não é aqui não. É em outra epístola, tá? Em outra epístola. Mas que também fala ela fala da questão do... O capítulo fala da vinda do Senhor. Mas não é essa. Mas o foco é... Esse Império do Dragão, o sistema do mundo, ele é mantido sobre o governo diabólico. Por exemplo, quando você vê a extrema violência no mundo, essa violência gratuita, é o Império do Dragão. Quando você vê crianças sendo erotizadas, é o Império do Dragão. Quando você vê a extrema corrupção que despreza os pobres, é o Império do Dragão. Quando você vê também um exemplo que eu vi na noite anterior, o pastor Marconi, se eu não me engano, pastor da nossa igreja, aqui na Igreja Bíblica Cristã São Gonçalo, ele compartilhou no grupo de pastores do ministério uma notícia sobre num país, agora me esqueci qual, em que adolescentes meninas são liberadas pelo governo a fazerem cirurgia para retirar os seios. E se os pais se levantarem contra, são presos. O que é isso? O Império do Dragão. A criança de 11 anos, recentemente no Brasil, que depois de um debate aí, foi liberada a abortar um bebê de 7 meses que estava no seu ventre. Bebê esse que poderia foi morto dentro do ventre da menina, e para que ele seja removido, gestos mortais sejam removidos, é preciso fazer uma cirurgia cesariana, cesárea, para retirar o neném, o corpo do neném. Não poderiam fazer a mesma cesárea, retirar o neném vivo e entregá-lo para adoção, por exemplo? Mas não cometer esse sacrifício a demônios que é o aborto. E as pessoas achando que é absurdo, a família tem que ter o direito da criança abortar. Assassinato. Isso é o Império do Dragão. É o Império do Dragão quando desde 73 era permitido esse aborto ali na lei federal nos Estados Unidos, e que foi revogada agora, dizendo que foi por causa dos juízes, dos magistrados que Trump nomeou. O que é isso de aborto legalizado? É o Império do Dragão. Quando as pessoas procuram viver no seu jeitinho, independente de se dizerem de Cristo ou não, se dizem de Cristo, mas querem viver do seu jeitinho, nas suas práticas erradas, como os que não se dizem de Cristo. O que é isso? É o Império do Dragão. Filmes, séries, novelas, aquele conteúdo que leva só a fazer coisa errada, a se dar bem, a trair, a se prostituir, incentivar o crime. O que é isso? É o Império do Dragão. O que é a militância LGBTQI+, que se levanta fortemente contra tudo que se diz de Cristo? É o Império do Dragão. É o Império do Dragão. Quando eu era preso à pornografia,
e a masturbação. O que era isso? Eu estava sob o domínio do império do dragão. Quando você dá mau testemunho e envergonha o nome do Senhor, o que é isso? É você tomando a forma do império do dragão. Esse é o perigo. Não é o anticristo. Não é o governo mundial. Porque Apocalipse 13, versículo 10 diz assim: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a perseverança, a paciência e a fé dos santos. E ponto. Agora, se aqui já você está sob o domínio do império do dragão, se eu estiver, sinto muito por nós. Você entende? E isso está diante de nós, esse império do dragão. João 17, 14 e 16. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Ou seja, peço que não os tire, mas que os livres do mal, da influência. Ou seja, está diante de nós. O império do dragão, o sistema do mundo, cega os incrédulos, segundo aos Coríntios 4, 3 e 4. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O império do dragão, o sistema do mundo, foi oferecido a Jesus, que não o desmentiu. Mateus 4, 8 a 10. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus não desmentiu, tá bom? Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus não desmentiu ele tinha esse domínio. Só que foi despojado pela obra da cruz. João 12, 31 a 33. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Porque Jesus na cruz despojou principados, potestades, dominadores e triunfou sobre eles na cruz. Colossenses 2 nos mostra de 13 a 15. Então, como vencer este império? Como vencer o império do dragão? Versículos 8 e 9, Apocalipse 13. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Tem um nome escrito no livro do Cordeiro. Como verdadeiros discípulos de Cristo é que nós vencemos agora o sistema do mundo, o império do dragão. Como verdadeiros discípulos de Cristo, pela fé em Cristo. 1 João 5, 4, 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Pelo perdão que há em Cristo Jesus. Gálatas 1, 3 a 5. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar, em algumas versões desarraigar, arrancar, que é o que significa o termo, tá? Em grego. Do presente século mal, deste mundo mal, presente mundo maligno, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. E pela santificação na palavra de Cristo. João 17, 14 a 17. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal.
não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.